Então, gente, página 242. Na aula passada eu li o poema Gato que Brincas na Rua. Vou fazer a leitura novamente para respondermos à atividade. Gato que brincas na rua. Gato que brincas na rua, como se fosse na cama. Invejo a sorte que é tua, porque nem sorte se chama. Bom servo das leis fatais, que regem pedras e gentes, que tens instintos gerais, e sentes só o que sentes. És feliz porque és assim. Todo um nada que tens é teu. Eu vejo-me e estou sem mim. Conheço-me e não sou eu. Então, como eu disse na aula passada, esse poema de Fernando Pessoa, ele fala sobre o gato que vive na rua. Fala sobre o gato que vive na rua. Ele fala da inveja que tem desse gato, porque o gato não tem nada, mas esse nada que ele tem, essa liberdade que ele tem, acaba sendo tudo. Então, ao longo do poema, o eu lírico ele faz uma analogia entre a sua vida e a vida do gato que vive na rua. Primeira questão. O que o eu lírico expressa em relação a si mesmo e o que o faz invejar o gato? A liberdade que o gato de rua tem. A liberdade. No começo. Oi, Larissa. Eu botei praticamente a mesma coisa que a senhora falou no começo. Fala mais alto, só um pouquinho, que eu não consegui ouvir. Porque o gato tinha mais, tipo, a vida dele era bem melhor que a do autor. Porque a vida era melhor do que a do eu lírico. Porque o eu lírico sentia falta dessa liberdade que o gato tinha. Então, gente, em outras palavras, o eu lírico, ao longo do texto, ele se sente perdido, insatisfeito com sua própria vida. Enquanto o gato, ele parece ser autossuficiente. O gato, ele... Ô, professora. Oi? A senhora vai dizer a nota? Só junto com a de 5 pontos. Início de dezembro. A Larissa... Trágico. Conversei com a Larissa, ela achou melhor. Nossa senhora, já tô ferrada. Não, mas as notas foram boas. Não tiveram notas ruins. Ah, então não estou ferrada. Ô, professora, eu só queria saber a minha nota, professora. Fala aí, esconde. Fala aí, mas as notas foram professora. boas, gente. A maioria tirou 2, 2,5, 3. Ninguém tirou menos que isso, não. Acredito que Pessoal, não. já tá gravando a Eu só aula. quero saber. Não tem problema Tá não. gravando a aula. Eita. Não foi eu que disse, não. Foi eu que disse. Foi na Paula, tudo culpa da Paula, ela que deu o início isso aí. Gosto, bom pra mim. Sim, vamos cuidar. Então, vou colocar aqui a resposta à primeira questão. Senhora tá bonita hoje. Pense, linda, com a cara cheia de espinha, os cabelos assanhados. Não pentei o cabelo. Não, a cara cheia de espinha, olha, as barrocas de espinha. Que eu não sei o que é isso, que eu nunca tive espinha. Nem nos meus 16 anos. Nem nos meus 16 eu nunca tive, estou tendo agora, para você ver. Viu? Se vocês têm gente tem o corrinho delas. Cortou, Raíssa, o que você falou. Um tempo atrás o nome é espinha, eu chamo de gema. Ô, professora, e eu levando um susto com a voz dos meninos? Tão diferente. Mudança, né, filha? A diferença vai ser quando voltar para a sala de aula. Todo mundo grande, uns mais gordos, uns mais magros. Gente de todo tipo, totalmente diferente. Eu não quero nem ver como é que o Pedro Henrique tá alto. Gema de ovo é bom para pele, é? É. Gente, deve ser horrível. E a vontade de vomitar que deve ser? Dá não. Eu acho que eu vomito pouco se eu colocar. Aquele fedor de fresco. Eu também, professora, eu não gosto de cheiro de ovo. Comer eu como. Aí eu só não coloco na cara. Comer é mais fácil. Comeu, pronto. Derrubou no chão, aqui no chão, na mesa, cara. Me dá mesa é a vida. Gincana, o que gincana educativa não faz, né? Ai, professora, fala isso não que eu choro. Minha filha.
Eu sempre sou a mais cebosa, não tem por onde. Eu tenho que ser classuda, mas não consigo. Não, Na hora que eu quebro, derruba, mela tudo. não, aquela quebrou numa classe. Foi o que eu tava dizendo a ela, uma classe daquela. Coisa que eu E não. a, a Valéria quebrou como se... só mais um ovo. E eu, no desespero, quebrei, derrubei e lambei a mesa. Que horror. Me parecia uma professora de português, que é um negócio Mas meio, é uma sei lá. Parecia, né? Não sei por quê. Acho que não era não para ser professor de português. Tinha uma cara de educação física, da bagaceira. Professor, lambeu A a mesa. Valéria também não tem cara não de educação física. Não, tem sim, Não, não ela é lambi a animada. mesa, não, mulher. Eu passei a mão assim. Eu fiz assim com a mão, puxei e comi o que estava na mesa. Com Quase bactéria. lambeu a mesa. Quase lambi literalmente, mas tudo bem. Vamos lá. Não literalmente, mas lambeu de qualquer jeito. De todo jeito. Segunda questão. Nesse poema, há um caso especial de concordância. Uma figura de linguagem chamada silepse. Em qual verso do poema podemos encontrar uma silepse de pessoa? Como foi criada e qual é o efeito gerado por ela? Gente, silepse está em roxo. Deixa eu ver aqui a parte do dicionário para mostrar a vocês. Que mostra o significado de silepse. Aqui. Tem dizendo... A silepse é uma figura de linguagem que representa a concordância ideológica, ou seja, a concordância que se faz com a ideia, com o elemento que se tem em mente, não com o elemento expresso na frase. A silepse pode ocorrer de 3 maneiras. Silepse de gênero, a concordância entre os nomes se dá tendo em vista a ideia de gênero. Sua Excelência, o deputado, está cansado. Sua Excelência, o deputado, está cansado. Nesse caso, o adjetivo cansado concordou com a ideia de masculino, expressa pelo termo deputado, e não com o feminino do termo Sua Excelência. Silepse de número. A concordância se dá tendo em vista a ideia de plural. Muita gente não gosta de ópera. As vozes lhes aborrecem. Nesse caso, o pronome lhe foi flexionado no plural para concordar com a ideia de grupo expressa pelo termo ao qual se refere muita gente. Silepse de pessoa. A concordância se dá pela ideia de pessoa. Os brasileiros. Somos um povo miscigenado. Nesse caso, o falante fez a concordância na primeira pessoa, nós, e não na terceira pessoa, os brasileiros, porque se inclui no termo os brasileiros. Gente, isso é muito interessante. Sabe por quê? Porque lembram que eu falei sobre o Pai Nosso aqui com vocês, a oração do Pai Nosso? Eu lembro. Que eu coloquei que era bem assim, ó. Pai Nosso. Aqui tá bom. Ó, com quem eu estou falando aqui na oração? Pai Nosso. Com o Pai Nosso, não é? É, o Pai Nosso. Com o Pai Nosso. Então, Pai Nosso são quantos? É um ou mais? É um. É um. Um só. É só um Pai. Para quem é cristão, o Pai Nosso é Deus, né? Não é como se eu estivesse falando aqui com Deus apenas. Mas quando eu digo o vosso nome, o vosso se refere a que pessoa? Eu, tu, ele, nós, vós ou eles? Ele. Eles. Eles. A senhora falou. O eu é meu. O tu é teu. O ele é seu. O nós é nosso. E o vós? É vosso. Gente, a pessoa aqui é vós. Voz. Vós. Ah, A
pessoa aqui é vós. Vós, vosso, meu. Eu, meu. Tu, teu. Ele, seu. Nós, nosso. Vós, vosso. Eles, seus. Tratando de pronome possessivo é dessa forma. Cada pronome possessivo é de acordo com a pessoa. Então, nesse caso aqui, se refere à pessoa vós. Vós é um ou mais? Quais são as pessoas do plural, gente? Plural. Nós. Vós, Vós, eles ou eles e elas. Então, o vós é o quê? É plural. Ele é plural. Isso aqui, ó. Eu falei isso, ok. Isso é plural, certo? Plural, essas três pessoas. As do singular são eu, tu e ele, ou ela. Então, o que acontece aqui? Olha a bagunça em relação às pessoas na oração. Nós temos, eu falo com o Pai Nosso, que é apenas um, então ele seria o tu é apenas um. Mas, de repente, eu faço a concordância com o vosso, que já é mais de um. E aí, que bagunça é essa? Por que isso acontece? Porque, ideologicamente, eu estou falando com o Pai Nosso, mas, ideologicamente, eu estou me referindo à Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, eu tenho três em um só. Eu lembro que a senhora falou isso na... Entenderam? Só que eu não disse uma coisa a vocês, que o nome dessa figura de linguagem é chamada de silepse. Então, aqui acontece a silepse, gente. Eita, eu odeio essas motos. Então, aqui acontece a silepse. A silepse é quando eu começo a falar com uma pessoa, mas ideologicamente eu estou me referindo a outras. Gente, nós usamos isso o tempo inteiro. Tipo assim, eu começo muitas vezes a frase dizendo: "Oh, mas a gente estava pensando em fazer isso, porque a vida é nossa." A vida é nossa. Aparentemente, não tem nada de errado. A gente, se eu usei o agente, era para falar, não era para se referir ao nossa como nós, não. Mas a ideia da minha mente é que o agente é a mesma coisa do nosso, do nós. Nós usamos isso entre muito o agente e o nós, tipo assim: a gente foi para o terreno, foi muito massa lá, nos divertimos muito. Como assim? A gente foi, nos divertimos. Nos divertimos é nós. E a gente é terceira pessoa, é ele, é como se fosse ele, a conjugação do verbo. Então, eu começo conjugando com uma pessoa, daqui a pouco eu mudo para outra. Isso é silepse. Então, tem silepse de gênero também, como Cauã, a testemunha. Deixa eu pensar. Estava nervosa. Cauã, a testemunha, estava nervosa. No lugar de concordar com o nome Cauã, eu concordei com o quê? nervosa. Mas o nervosa, eu concordei com o quê? Ó. Cauã. Gente, testemunha tanto faz, homem ou mulher. Testemunha é invariável. É um substantivo sobrecomum. Ou seja, é um único nome para designar as duas coisas. Deixa eu colocar esse exemplo da criança aqui, ó. Dudu. Dudu, a criança, estava machucada. Gente, eu comecei falando de uma pessoa. Quem foi a pessoa que eu comecei falando? Dudu. Dudu não é masculino?
Então, era para ser aqui, ó, machucado. Era para mudar isso aqui. Mas eu usei machucada para concordar com quem? Com a criança. Com a criança. A criança machucada. Então, observem que aqui acontece uma silepse. Eu começo falando de uma coisa e acabo concordando com outra. Isso é silepse. A segunda questão fala... Eita. A segunda questão fala justamente sobre isso. Deixa eu ver quem falou aqui pelo Patrick. Eita, que esse zoom tem hora que dá uma travada, eu não consigo sair da tela. Sim, vamos lá. Então, na segunda questão, nós temos falando que no poema há um caso de silepse. Em qual verso do poema podemos encontrar uma silepse de pessoa, gente? Como foi criada e qual o efeito gerado por ela? Eu botei que foi o gato que brinca nas ruas. Muito bem, Larissa, parabéns. Eu achei que ninguém iria conseguir. Muito bem, parabéns. Eu já estava pronta a dar a resposta, porque eu disse, não, ninguém vai conseguir descobrir, não, essa questão de silepse. Parabéns. Deixa eu colocar aqui, ó. Gente, por quê? Observem aqui, ó. Gato que brincas na rua. Primeiro, com quem eu estou falando aqui? Com o gato. Com o gato. Gato era para ser como esse verbo? O gato é a mesma coisa que eu, que tu ou que ele. Eu não estou falando dele, então é para ser ele, né? Eu brinco, tu brincas, ele brinca. Brinca. Então, observe, vamos conjugar o verbo brincar. Ó. Eu brinco, tu brincas, ele brinca. Vamos até aqui só, que é o que nos interessa. Ele brinca. Então, gato. O gato, ele é qual pessoa dessas? Eu, tu ou ele? Ele. Então, qual era o correto para ser? Era para colocar o verbo no lugar de ser brincas, era para ser como? Era para ser assim, ó. Porque eu estou me referindo a ele, certo? Então, gato que brinca na rua. Era para ser dessa forma. Só que, observem que o autor, ele usou uma silepse de pessoa. Então, ele começou falando do gato e ele continuou falando do gato, só que ele concordou com a segunda pessoa do plural. E que efeito causa isso? Gente, qual a diferença entre eu usar o tu e eu usar o ele? Vou colocar duas frases aqui parecidas para vocês me dizerem a diferença. Gato, ou o gato que brinca na rua. Ok. Gato que brincas. Qual dessas frases eu estou falando do gato e qual dessas frases eu estou falando com o gato? Eu acho que Tem alguém falando, mas está tão baixinho. A primeira tá falando do gato. Que tá falando com o gato. A primeira ou a segunda falando com o gato? ele falou assim que segunda a que fala com o primeira gato. tá falando do gato e a segunda tá falando com o gato. Então, a primeira eu falo sobre o gato. A segunda, eu estou falando do gato. Então, gente, é daí que vem um esqueminha que é assim, ó. O eu
é quem fala. É bom até vocês anotarem isso nessa questão. O tu é com quem se fala. E o ele ou ela é de quem se fala. Ou seja, o assunto. É o assunto. Anotem isso aqui. Pronto, então, dito isso, qual é o efeito de sentido que causa? O autor começa falando sobre o gato. De repente, ele começa a falar com o gato. Então, é como se ele falasse do gato com o gato. Entenderam? É esse o efeito de sentido que causa através do uso dessa silepse. Através dessa concordância de gênero. De gênero, não, de pessoa. Através dessa concordância de pessoa. Então, é esse o efeito que causa. Deixa eu colocar aqui. O professor eu tinha botado assim no efeito. O gato é objeto da. Objeto não, mas tipo, né, o assunto que o eu lírico fala. Aí botei entre parênteses. Ou seja, ele fala do gato. Muito bom. Aí você pode acrescentar, tipo assim, ele fala do gato e com o gato. E com, porque ele fala dele e com também o gato. Ao mesmo tempo. Terceira questão. Que característica do gato o eu lírico quis indicar com os versos? E sentes só o que sentes. E todo nada que tens é teu. Ele quis indicar que característica da vida felina? Quis indicar o quê? O orgulho, a simplicidade, a humildade, a arrogância, o desespero, a tristeza, a solidão. O que ele quis indicar? Uma característica da vida felina. Quando ele diz assim, sentes só o que sentes. Todo o nada que tens é teu. Quem se arrisca a dizer o que ele indicou do gato? Qual foi a característica do gato que ele realçou através desses versos? Professora, eu não sei. Gente, a simplicidade, quando ele diz assim, ou a humildade, pode ser a simplicidade. Observem como a vida do gato é simples. É uma vida bem simples. Tem nada de grandioso, principalmente um gato de rua. Tem nada de muito grandioso. A única coisa que ele tem é nada. E todo nada que ele tem é dele. Então, a simplicidade da vida felina. Quarta questão. José Alberto, faça a leitura da quarta. José Alberto. Clara, poderia fazer a leitura da quarta?
Identifique no poema e copie abaixo as formas verbais que o eu lírico usa para se dirigir ao gato. Depois responda. Em que modo, tempo e pessoas estão flexionadas? Vai pra cá, minha gente. Botando a cara para olhar pela câmera, é desaforo. Então, vamos identificar as formas verbais. Primeiro, ele usa o brincas, ó. Gato que brincas na rua. O brincas. Alguém acha outros verbos? Quais são os outros verbos que tem no poema? Tens. Botei também sentes e és. Brincas, fosse. Bom servo das leis fatais, que regem pedras e gentes. Tens, observa o tens. Gente, quais são os verbos? Sentes. Estou. Chama. Mas observe que ele pede o quê? As formas verbais que o eu lírico usa para se dirigir apenas ao gato. Eu quero que vocês pensem quais são as formas verbais que ele se refere ao gato. Não a outros seres, somente ao gato. Olhe enquanto eu vou abrindo aqui a frequência. Frequência de língua portuguesa, 7º ano. A Cauana. Faltou. Alicia. Presente. Ana Paula. Presente. Antônio. Presente. Arthur Clécio. Presente. Jefferson Augusto. Deixa eu ver se ele respondeu, se faltou. José Alberto. Presente. José Alberto, onde você estava? Que eu pedi para você ler, não falou nada. Ainda há pouco. Fala comigo. Pedi para Acho. você ler, José Alberto, e nada. Onde você estava? Ele tinha falado no chat, professora. Aí agora ele falou que ia pegar o livro. Eita, que toda vez esse José Alberto não abre o livro na hora certa. Rapaz, comecei a responder a atividade logo quando eu entrei na aula. Gente, quando entrar na aula, já entrem. E quando eu disser a página, já abram os livros. Depois eu quero olhar se esse livro tem atividade respondida, viu? Eu tô com fome. José Vitor. José Vitor, faltou. Professora, você também tá com fome? Oi? Também tá com fome? Fome? Não, eu acabei de tomar café. No intervalo eu sempre tomo café. Eu tô com fome. Eu sempre tomo café na hora do intervalo, os 20 minutos, porque eu não consigo comer logo cedo. Kathleen. Larissa. Luiz Arthur. Presente. Maria Aparecida. Maria Clara. Presente. Maria Luísa Paulino. Presente. Maria Luísa Belarmino. Presente. Mariana. Mariana. Tá não.
Miguel. Miguel faltou também. Paloma. Presente. Pedro Henrique. Oi. Poliana. Poliana faltou. Rafael, desistente. O professor esqueceu, não? Pedro Aqui, Iago. professora. Pedro Iago. Estou aqui. Professora, você esqueceu de chamar eu. Não, menina, ainda eu estou chamando. Tenha calma. Raíssa. Presente. É porque você falou Rafael logo pro Pedro Iago. Não, é porque o Pedro eu tinha esquecido. Rian. Presente. Wiane. Presente. Então, faltaram a aula de língua portuguesa, a Cauana, Jefferson Augusto, José Vitor, Kathleen. Deixa eu tirar o Ted daqui. Kathleen, Mariana e Miguel. Eu ia Certo? falar na aula passada. Ali, sim. Então, gente, deixa eu tirar print daqui da tela. Pronto. A gente vai finalizar a aula para vocês poderem começar a próxima. Tchau, tchau. Até amanhã. Beijos. Tchau.